Saúdo a Igreja de Cristo com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala mais uma vez o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus, nesse dia de hoje, nessa noite, nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional, que encontra-se no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 22. Palavra conhecida, o Senhor já me levou para essa palavra algumas vezes, mas o Senhor quer falar novamente nesta palavra. Romanos, capítulo 9, versículo 22, diz assim: E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também dizem Oseias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que, no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Glória a Deus. Aleluia. O último versículo foi falar acerca de Israel. E o primeiro também, se nós formos ver, está falando acerca também de Israel, né? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Quem estão sendo, né? Quais estão sendo os vasos de ira? O povo que é um povo escolhido por Deus, mas que também rejeitou o nosso Senhor Jesus Cristo. Não reconhece Ele como o único e suficiente Salvador, como nós, né, cristãos, reconhecemos. E por isso a ira de Deus tem caído sobre Israel, né? Mortes, desastres, guerras têm acontecido, e não é de hoje, porque tem rejeitado o Salvador. Jesus nos diz assim na sua palavra: aquele que crê em mim e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. E a condenação é essa, que ele veio à terra, mas os homens preferiram as trevas e negaram a luz, que é Jesus, porque as suas obras são más, e se eles vierem para a luz, as suas obras serão expostas e eles serão reprovados diante de Deus. Aleluia. Então Israel rejeitou o Senhor e amaram as suas obras, amaram as suas concupiscências, os seus prazeres carnais, e rejeitaram a Jesus. E aquilo que plantamos, colhemos. Aleluia. Jesus disse: não tem como de duas fontes jorrar água, de uma fonte, jorrar água boa e água ruim, água doce e água salgada. Não tem como se plantar uva e colher espinheiros. Se plantar espinheiro e colher uma fruta. Aquilo que plantamos, colhemos. Deus disse acerca de Israel várias vezes: Israel é esse povo rebelde, casa rebelde, povo de coração duro e obstinado, de dura serviço. Ah, como eu queria guardar-vos debaixo das minhas asas, como a galinha guarda os pintainhos. Mas vós rejeitaste a mim, rejeitaste a minha palavra. Outras vezes Jeremias clamou, assim como Isaías aqui no último versículo 27 diz, para que o povo de Israel se arrependesse. Elias pregou para Acabe e para a geração de Israel para que se arrependessem, deixassem de adorar a Baal. Aleluia. João Batista pregou para a geração de Israel que se arrependesse, porque era chegado o reino de Deus e que Jesus era vindo, o Messias, o Salvador. Vários profetas pregou. Moisés pregou contra a idolatria, porque fizeram um bezerro de ouro, mas o povo sempre preferiu ir contra a vontade de Deus. Há alguns que obedeciam sim na história a Moisés, a Josué, a Elias, a João Batista, a Enoque, tem as suas exceções, mas a maioria sempre rejeitaram o Criador e também a Jesus.
principalmente aqueles que se diziam religiosos, sacerdotes, sumos sacerdotes, só serviam a Deus de aparência. Deus disse: esse povo me louva somente com os lábios, mas o coração está longe de mim. Aleluia. Então esses são vasos, né, de ira que Deus preparou para a perdição. Mas há os vasos de honra, né? Como no 23 diz: para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Vasos de honra e vasos de misericórdia, assim. Como no versículo 21, né, diz: ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? É uma pergunta assim. O Senhor criou o joio, criou o trigo também. O Senhor disse: eu semeei, o filho do homem semeou a boa semente, mas veio o maligno e semeou a semente ruim, os filhos do maligno. O Senhor plantou o joio, que é a semente boa, e o Senhor plantou o trigo, perdão, que é a semente boa, e o inimigo plantou o joio, que é a semente ruim. Aleluia. E nós, os quais o Senhor preparou para a salvação, somos os vasos de misericórdia. O Senhor quer mostrar a sua glória, as suas riquezas, através de nós, vasos de misericórdia, que para a glória Ele antes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então o Senhor veio primeiramente para os judeus, mas eles rejeitaram. Por isso, e porque a palavra do Senhor também lá está escrito, que nos últimos dias Israel seria atacada, seria tomada, Jerusalém seria pisada, Israel seria derrotado nos últimos dias. Por isso, e por causa da rebeldia deles, e também por causa da profecia que o Senhor já lançou há muitos anos atrás, que está acontecendo isso agora. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Ai de ti, se tu soubesse como será o teu fim. E Jesus chorou naquele momento, quando ele ia para entrar ali em Jerusalém, porque ele sabia o que ia vir depois para Jerusalém. Israel já foi derrotado uma vez, já foi invadido, já foi pisado, o templo já foi destruído, e será agora pela segunda vez, onde o anticristo se assentará lá querendo ser Deus, querendo parecer Deus. Aleluia. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Nós somos esse povo que não era povo de Deus. Ele escolheu primeiramente Israel, mas também nos escolheu. Assim como ele disse para Jeremias: antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa impedir o meu agir. Antes que tu se formaste, eu te escolhi. Eu te gerei na madre da tua mãe. Eu te santifiquei. Então o Senhor nos escolheu desde o ventre. Mas antes dele nos escolher, ele já tinha escolhido Israel. Através de Abraão, através de Isaac, através de Jacó, até chegar em Israel, que foi o mesmo Jacó. E aí, depois disso, o Senhor foi agregando as outras nações, né? Quando invadiu ali a terra de Canaã, ele salvou Raabe e sua família, né? Ele curou Naamã, curou a filha da mulher cananeia e foi agregando as outras pessoas, as outras nações também. Ele veio primeiramente para os judeus, mas também veio para salvar as outras nações. Ele veio para salvar todo mundo. Ele quer salvar todos, todo aquele que crê e for batizado, quem crê nele e for batizado será salvo. Isso o próprio Senhor Jesus falou. Independente de nação, de língua, de tribo, de povos, se crê nele e for batizado e viver uma vida de santidade na doutrina do corpo, da alma e do espírito, será salvo, praticando o amor, a justiça, o arrependimento. Aleluia. E nós somos esse povo, que não éramos povo de Deus, mas hoje somos. Não éramos amados, mas hoje somos a igreja amada do Senhor. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Que era uma profecia para nós nos dias de hoje. O Senhor disse que aquele povo que não era povo dele, um dia seria chamado de povo dele. E quem era esse povo? Nós, que não éramos povo do Senhor, mas hoje estamos chamados de povo de Deus. Povo do Deus Altíssimo, povo do Senhor. Aleluia. O Senhor já estava aqui profetizando acerca de nós, os gentios. Aleluia.
ao qual fomos alcançados primeiramente por Jesus, depois por Paulo, que pregou a palavra do Senhor aos gentios. Também Israel clamava acerca, também Isaías, perdão, clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Tá vendo? Israel tem uma nação que é incontável, como a areia do mar, mas só será salvo aquele que for fiel ao Senhor, o remanescente. A palavra do Senhor mesmo está dizendo que Isaías clamava acerca disso já desde o tempo dele, do profeta Isaías. Ainda que o número de Israel, dos filhos de Israel, seja como a areia do mar, só o remanescente é que será salvo. O remanescente é que será salvo. Aquele que for fiel é quem vai ser salvo. Israel foi o povo que Deus escolheu, mas se não for fiel a Deus, se não for fiel ao Senhor, não vai ser salvo. Só vai ser salvo aquele que for fiel a Deus e viver conforme a palavra do Senhor manda, santificando corpo, alma e espírito, vivendo irrepreensíveis para o dia da volta do Senhor. Guarde essa palavra com muito temor, que Deus venha vos abençoar. Em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus.